Olá, meus amigos de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro, dia de As Brumas de Avalon. Estamos no livro 2, A Grande Rainha. Esse livro está contando o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Com Guinevere, a rainha da Bretanha, a esposa de Arthur, o grande amor de Lancelot. Muitas coisas estão acontecendo nesse livro, hein? Então, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. A gente já passou da metade do livro, estamos finalizando já mais alguns capítulos e a gente finaliza esse segundo livro. E é isso. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela disposição, obrigada pela dedicação e disponibilidade de tempo para me acompanhar nessa leitura. E vamos começar. Capítulo 13. Quando Morgana deixou a corte de Arthur em Caerleon, pedindo licença apenas para fazer uma visita a Avalon e a sua mãe adotiva, pensava em Viviane, pois assim evitava lembrar-se do que acontecera a ela e a Lancelot. Sempre que as recordações a levavam nessa direção, sentia como se estivesse sendo queimada com o ferro em brasa da vergonha. Oferecera-se a ele com toda a sinceridade, à maneira antiga, e ele não quisera dela mais do que brincadeiras infantis, que eram um escárnio à sua feminilidade. Não sabia se a irritação que sentia era contra ele ou contra si própria, por ele ter brincado assim com ela, ou por tê-lo desejado tanto. Às vezes, lamentava as palavras duras que lhe dissera. Por que o insultara? Ele era o que a deusa havia feito dele, nem melhor nem pior. Mas em outras ocasiões, enquanto viajava para o leste, sentia-se culpada. A frase que Guinevere dissera ao se encontrarem pela primeira vez, pequena e feia como a gente das fadas, queimava-lhe a lembrança. Se tivesse mais a dar, se fosse mais bonita, como Guinevere, se pudesse contentar-se com o que Lancelot tinha a dar, e logo seu pensamento seguia um caminho oposto, achando que ele a tinha insultado e insultado a Deus através dela. Atormentada por essas recordações, Morgana percorreu a região verde dos montes, e depois de algum tempo, seus pensamentos começaram a voltar-se para aquilo que a esperava em Avalon. Havia abandonado a Ilha Sagrada sem permissão. Renunciara à sua condição de sacerdotisa, deixando para trás até mesmo o pequeno punhal curvo de sua iniciação. E nos anos decorridos desde então, sempre usara o cabelo sobre a testa para que ninguém visse o crescente azul ali tatuado. E agora, numa das aldeias, trocou um de seus anéis dourados por um pouco de tinta azul usada pelas mulheres da tribo e reavivou a tatuagem desbotada. Tudo o que me aconteceu foi resultado de minha indiferença pelo juramento que fiz à deusa. E lembrou-se do que Lancelot lhe dissera, em seu desespero, de que não havia deuses nem deusas, que eles eram apenas formas que a humanidade dava, aterrorizada, aquilo que não podia compreender racionalmente. Mesmo que isso fosse verdade, não diminuía sua culpa, pois quer a deusa tomasse a forma que os homens imaginavam, quer fosse ela apenas outro nome para o que havia de desconhecido na natureza, ainda assim Morgana abandonara o templo e o modo de viver e pensar que havia se comprometido a respeitar, esquecendo com isso os grandes fluxos e ritmos da terra. Alimentara-se de comidas proibidas a uma sacerdotisa, tirara a vida de animais, aves ou plantas, sem agradecer aquela parte à deusa, que era sacrificada para o seu bem, e vivera sem se preocupar, entregara-se a um homem sem procurar saber a vontade da deusa em seus ciclos solares, apenas por prazer e sensualidade. Não podia esperar que, ao voltar, tudo fosse como antes. Atravessando os montes, em meio às plantações que floresciam e à chuva fertilizante, tinha consciência, com uma dor cada vez maior,
do afastamento em que se encontrava em relação aos ensinamentos de Viviane e de Avalon. A diferença é maior do que eu pensava. Até mesmo aqueles que trabalham a terra, quando são cristãos, adotam um modo de vida que está muito distanciado desta terra. Dizem que seu Deus lhes deu o domínio sobre todas as coisas que crescem e sobre todos os animais dos campos. Ao passo que nós, moradores dos montes e pântanos, florestas e campos distantes, sabemos que não é nosso o domínio da natureza, mas sim ela que nos domina, desde o momento em que a luxúria se agita nas virilhas de nossos pais e o desejo no ventre de nossas mães para nos gerarem, sob o domínio dela, até nosso crescimento nesse ventre e nosso nascimento no devido tempo, mesmo a vida das plantas e animais que têm de ser sacrificados para nos alimentar, vestir e nos dar forças para vivermos. Tudo isso está sob o domínio da deusa, e sem sua misericórdia nenhum de nós poderia respirar. Tudo seria estéril e morreria. E mesmo quando chega o momento da esterilidade e da morte, a fim de que outros possam vir tomar nosso lugar nesta terra, é também a vontade da deusa que se faz sentir, dela, que não é apenas a senhora verde da terra frutífera, mas também a senhora negra da semente oculta sob a neve, do corvo e do gavião que trazem a morte aos vagarosos, e dos vermes que trabalham em segredo para destruir aquilo que já cumpriu seu tempo, até mesmo Nossa Senhora da ruína e destruição e morte, no fim. À luz de todas essas recordações, Morgana acabou convencendo-se de que tudo o que acontecera com Lancelot não tinha, afinal de contas, grande importância. O maior pecado não vinha dele, mas de seu próprio coração, do fato de ela ter se afastado da deusa. Pouco importava o que os sacerdotes consideravam como bom, virtuoso ou pecaminoso e vergonhoso. A ferida em seu orgulho tinha sido apenas uma depuração saudável. A deusa ocupar-se-á de Lancelot no devido momento e à sua maneira. Não me cabe opinar. Naquele momento, Morgan achou que a melhor coisa seria não voltar a ver, nunca mais, o seu primo. Não devia esperar que fosse possível voltar ao seu lugar como sacerdotisa. Mas Viviane poderia ter pena dela e permitir que reparasse seus pecados contra a deusa. Naquele momento, sentiu que ficaria satisfeita em viver em Avalon, mesmo que fosse como criada ou humilde trabalhadora dos campos. Sentia-se como uma criança doente, que corre para deitar a cabeça no regaço da mãe e ali chorar. Mandaria buscar o filho para criá-lo em Avalon, entre os sacerdotes, e nunca mais se afastaria dos ensinamentos que aprendera. Assim, quando viu o Monte Tore elevando-se verde claro sobre os outros montes que o cercavam, as lágrimas rolaram-lhe pelo rosto. Estava voltando para casa, para seu lugar e para Viviane. Iria rezar entre as pedras circulares a deusa para que seus erros pudessem ser redimidos, para que pudesse voltar ao lugar de onde o orgulho e a obstinação a haviam afastado. O Thor parecia estar brincando de esconder com ela, tornando-se visível no momento entre os montes como um falo ereto, escondendo-se no momento seguinte entre os montes menores, ou desaparecendo em meio à névoa. Mas chegou finalmente às margens do lago aonde tantos anos antes havia ido com Viviane, ainda criança. As águas acinzentadas à luz do final da tarde estavam vazias à sua frente. Contra a luz vermelha do céu, os juncos eram escuros e nus, e a Ilha dos Padres mal aparecia um pouco acima da bruma do poente sobre o lago. Nada, porém, agitou-se. Nada moveu-se sobre a água. Embora ela concentrasse todo o pensamento e todo o coração num esforço apaixonado para alcançar a ilha sagrada, para chamar a barca, ficou ali 1 hora, sem se afastar, até que as trevas se fecharam à sua volta.
e ela teve consciência de que falhara. Não, a barca não viria buscá-la, nem naquela noite, nem nunca mais. Viria para uma sacerdotisa, para a escolhida de Viviane, mas não para uma fugitiva que vinha vivido em cortes seculares e agido segundo seu próprio capricho durante 4 anos. Outrora, na época da sua iniciação, tivera de sair de Avalon, e a prova para saber se havia ou não alcançado sua condição de sacerdotisa era apenas esta, a de ser capaz de voltar sem ajuda. Não podia chamar a barca. Temia, no fundo de sua alma, gritar em voz alta a palavra mágica que a faria surgir por entre a cerração. Ela, que perdera o direito de ser considerada filha de Avalon, não podia comandar a barca. Quando as cores abandonaram a água e os últimos vestígios do sol desapareceram na penumbra da névoa, Morgana olhou pesarosamente a margem distante. Não ousava chamar a barca, mas havia outra maneira de chegar a Avalon, dando a volta ao lago, onde poderia atravessar pela trilha secreta através do pântano e encontrar ali o caminho para o mundo oculto. Com a solidão doendo no peito, começou a contornar o lago, puxando o cavalo pela rédea. A presença do animal em meio à escuridão que caía, seu resfolegar atrás dela, era uma espécie de conforto. Se tudo fracassasse, poderia passar a noite às margens do lago. Não seria a primeira noite que ela passaria sozinha ao relento, e pela manhã encontraria seu caminho. Lembrou-se da viagem solitária, disfarçada, até a corte de Lot no norte distante, há muitos anos. Tornara-se pouco afeita à dureza com a vida de luxo e comodidade da corte, mas poderia enfrentá-la novamente se necessário. Mas tudo estava tão silencioso. Não se ouviam os sinos da Ilha dos Padres, os cânticos do convento, o grito das aves. Era como se estivesse andando no país encantado. Morgana encontrou o lugar que procurava. As trevas tornavam-se cada vez mais densas, e cada arbusto e árvore parecia assumir uma forma sinistra, de algum estranho monstro ou dragão. Mas Morgana estava recobrando os hábitos mentais que tinha quando vivera em Avalon. Nada havia ali que lhe pudesse causar mal, se ela não vinha para o mal. Começou a seguir pela trilha secreta. A meio caminho teria de penetrar na névoa, pois do contrário, a trilha levaria até a horta dos monges, atrás do claustro. Concentrou-se para não pensar mais na crescente escuridão e fixou o pensamento no silêncio meditativo, no lugar onde ansiava chegar. Assim, cada passo era como se tecesse um encantamento, desenvolvendo a dança espiral como se estivesse subindo Thor, na direção das pedras circulares. E Morgana caminhava em silêncio, de olhos semicerrados, dando cuidadosamente cada passo. Agora podia sentir o frio da névoa à sua volta. Viviane não havia julgado um mal muito grave o fato de levá-la a relações com seu meio-irmão e ter dele um filho. Um filho nascido da velha linhagem real de Avalon, mas mais rei do que o próprio Arthur. Se tivesse esse filho de Lancelot, ele teria sido criado em Avalon para ser um dos maiores druidas. Agora, que futuro o esperava? Por que deixara Gwydion nas mãos de Morgause? Sou uma mãe desnaturada, pensou Morgana. Deveria ter mandado buscar meu filho. Mas não teve forças para olhar Arthur nos olhos e revelar-lhe a existência do filho. Não queria que os padres e as damas da corte a olhassem e dissessem: essa é a mulher que teve um filho do galhudo, no velho estilo das tribos que pintam o rosto e usam chifres e correm com o gamo, como animais. O menino estava bem no lugar onde se encontrava. A corte de Arthur não era lugar para ele,
E o que poderia fazer com uma criança de 3 anos correndo entre suas pernas? Ou de Arthur? Havia, porém, momentos em que pensava nele. Lembrava-se das noites em que o filho lhe tinha sido levado, bem alimentado e sorridente, em que se sentara embalando-o sem pensar em nada, com todo o corpo tomado por uma felicidade que prescindia da consciência. E em que outras ocasiões pudera sentir-se tão feliz? Apenas uma vez, pensou, quando Lancelot e eu estávamos ao sol no Monte Thor, quando caçamos aves aquáticas na margem do lago, e então, pestanejando, percebeu que já deveria ter ido além do ponto em que estava. Deveria ter passado as névoas e entrado no terreno sólido de Avalon. E, na verdade, os pântanos tinham desaparecido. Havia árvores à sua volta e o caminho era firme. Não havia chegado à horta dos padres, nem aos edifícios externos do conjunto. Devia estar agora na área situada atrás da casa das moças, que levava ao pomar. Tinha de pensar no que diria quando fosse encontrada, nas palavras que pronunciaria para provar ao povo de Avalon que tinha o direito de estar ali. Ou não tinha. Parecia-lhe que estava agora um pouco menos escuro. Talvez a lua estivesse aparecendo no céu. Era o 3º ou 4º dia após a lua cheia, e dentro em pouco haveria luar suficiente para ver o caminho. Não podia esperar que cada árvore e cada moita estivessem no mesmo lugar que ocupavam quando ali vivia e conhecia todos os detalhes do caminho. Morgana segurou com força a rédea do cavalo, tomada de um medo repentino de perder-se em caminhos que outrora lhe tinham sido familiares. Não. A escuridão diminuía sensivelmente. Ela podia ver as árvores e as moitas claramente. Se era a lua, como não havia entre as árvores no céu? Será que ao caminhar com os olhos semicerrados perdera a direção, colocando-se no caminho que, em meio à névoa, ficava entre os 2 mundos? Se lhe fosse possível ver algum ponto de referência familiar, não havia nuvens agora. Via o céu e até mesmo a névoa desaparecera, mas não podia ver as estrelas. Talvez tivesse permanecido muito tempo longe dessas coisas. Não via qualquer sinal da lua, embora há muito ela devesse estar no céu. E então sentiu como se uma água fria lhe escorresse pelas costas e lhe congelasse o sangue. No dia em que saíra para procurar ervas e raízes, para deitar fora a criança que estava em seu ventre, teria entrado novamente naquele país encantado que não era o mundo da Bretanha, nem o mundo secreto onde a magia dos druidas havia escondido Avalon, mas aquele país mais velho e mais sombrio, onde não havia estrelas nem sol. Procurou controlar as batidas do coração para serená-las. Agarrou com força a rédea do cavalo e encostou-se ao flanco morno e suado, sentindo a solidez dos músculos e ossos, ouvindo o resfolegar macio do animal junto de seu rosto, claro e bem real. Sem dúvida, se ficasse parada um pouco e refletisse, encontraria o caminho, mas o medo crescia nela. Não posso voltar. Não posso voltar para Avalon. Não posso abrir caminho entre a névoa. No dia da prova de iniciação, ela sentiria isso por um momento, mas colocara o medo de lado com firmeza. Mas eu era mais jovem e inocente então. Nunca havia traído a deusa ou os ensinamentos secretos. Nunca havia traído a vida. Morgana procurou controlar o medo crescente. O pânico era a pior coisa. O pânico a colocaria à mercê de qualquer desgraça que pudesse ocorrer. Até mesmo os animais ferozes podiam sentir o cheiro do medo no corpo do homem e atacá-lo, mas fugiam dos corajosos. Era por isso que os homens mais decididos podiam correr entre os gamos sem serem molestados, desde que sua pele não exalasse o cheiro do medo. Seria por isso, perguntou-se, que eles passavam no corpo a acre tinta azul para cobrir o cheiro do medo? Talvez o homem ou a mulher realmente corajosos fossem aqueles cuja mente não formasse imagens do que
poderia acontecer se as coisas escapassem ao seu controle. Nada havia ali que pudesse causar-lhe mal, mesmo que houvesse penetrado no país das fadas. Certa vez isso já lhe acontecera, mas a mulher que zombara dela não constituíra uma ameaça nem lhe fizera mal. Os habitantes daquele mundo eram ainda mais antigos do que os druidas, mas também eles viviam pela vontade e sob a lei da deusa, e em seus costumes e usos, e talvez mesmo algum deles a pudesse guiar no caminho certo. Assim não havia, em nenhuma hipótese, nada a temer. O pior que podia lhe acontecer era não encontrar ninguém e ter de passar a noite sozinha entre as árvores. Viu então uma luz. Seria uma luz que havia na casa das moças? Se assim fosse, então chegaria dentro em pouco. Se não, podia perguntar o caminho a quem encontrasse. Se estivesse perdida na Ilha dos Padres e encontrasse um deles, é possível que tivesse medo dela, julgando-a uma fada. Ficou imaginando se, de tempos em tempos, aquelas mulheres apareciam para tentar os padres. Era mais do que razoável que ali, no próprio santuário da deusa, algum padre mais imaginoso do que os outros pudesse sentir o pulsar do lugar, pudesse chegar a saber que em seu estilo de vida era uma negação das forças da vida que corriam no próprio ritmo do mundo. Os padres negavam a vida, em lugar de afirmá-la. Negavam a vida do coração e a vida da natureza, a vida que estava na raiz das relações entre homem e mulher. Se eu fosse a senhora de Avalon, nas noites de lua nova e crescente mandaria as donzelas para o claustro dos padres, para mostrar-lhes que não se pode negar nem zombar da deusa, que eles são homens e que as mulheres não são invenções malignas de um diabo por eles imaginado, mas que a deusa pode fazer com que se obedeçam às suas leis, em Beltane ou no solstício de verão. Ou os padres mandariam embora as donzelas, considerando-as demônios surgidos para tentar os fiéis. E por um momento pareceu-lhe ouvir a voz do Merlin. Que todos sejam livres para servir ao Deus que quiserem. Até mesmo um Deus que negasse a própria vida da terra? Pensou Morgana, mas sabia que Taliesin teria dito mesmo assim. Através da névoa, percebeu claramente a forma de uma tocha, que subia amarela e azul, de um longo mastro. Seu brilho cegou-a por um momento, mas em seguida viu o homem que a segurava. Era pequeno e moreno. Não era nem padre nem druida. Usava uma tanga de pele de gamo pintada e uma espécie de manto negro sobre os ombros nus. Parecia um dos pequenos homens das tribos, apenas um pouco maior. Tinha cabelos escuros e compridos e usava na cabeça uma grinalda de folhas coloridas. Folhas de outono, embora o outono ainda não tivesse chegado. E isso assustou Morgana. Mas a voz do homem era macia e doce, e falava num dialeto antigo. Bem-vinda, irmã. Foi colhida de surpresa pela noite? Venha por aqui. Deixe-me conduzir seu cavalo, pois conhecemos os caminhos. Morgana teve a impressão de que era esperada. Como num sonho, deixou-se conduzir. O caminho ia se tornando cada vez mais firme e fácil de seguir, e a luz da tocha afastava a névoa úmida. O homem conduzia o cavalo e de vez em quando voltava-se para ela e sorria-lhe. Depois estendeu a mão e segurou a sua, como se estivesse guiando uma criança pequena. Tinha os dentes muito brancos e os olhos escuros ao brilho da tocha eram alegres. Havia agora mais luzes. A certa altura, sem que se lembrasse quando, o homem entregara o cavalo a outro e a conduzira para dentro de um círculo de luzes. Não se lembrava de ter passado por nenhum muro, mas estava num grande salão, onde homens e mulheres festejavam,
usando grinaldas na cabeça. Algumas eram feitas de folhas de outono, mas ao mesmo tempo havia mulheres com coroas de flores no começo da primavera, e as que surgem antes mesmo que a neve desapareça totalmente. De algum lugar vinha o som de uma harpa. O guia estava ainda ao lado de Morgana. Conduziu-a para uma mesa alta e ali, sem se surpreender, ela reconheceu a mulher que vira ali antes, usando nos cabelos uma grinalda de juncos trançados. Seus olhos cinzentos pareciam não ter idade e tudo saber, como se ela pudesse ler e ver todas as coisas. O homem fez Morgana sentar-se num banco e colocou em suas mãos um caneco feito de um metal que ela não conhecia. A bebida que continha era doce, suave, com gosto de turfa e urze. Bebeu com sede e percebeu que bebera depressa demais. Depois de um longo jejum, sentiu-se tonta. Lembrou-se então de um velho ditado: se você se perder no país das fadas, não deve jamais beber ou comer ali. Mas isso era apenas um velho ditado. Eles não lhe fariam mal. Perguntou então: que lugar é esse? É o Castelo Carió, e você é bem-vinda, Morgana, rainha da Bretanha, respondeu a mulher. Não, não sou rainha, retrucou Morgana, sacudindo a cabeça. Minha mãe foi grande rainha, e eu sou só a duquesa da Cornualha. É a mesma coisa, sorriu a mulher. Você está cansada, viajou muito. Coma e beba, irmãzinha, e amanhã a levaremos para onde quiser ir. Agora é hora de celebrarmos. Havia frutas em seu prato e pão macio e escuro, feito de algum cereal desconhecido, mas pareceu-lhe que já o provara antes. Percebeu então os braceletes de ouro do homem que lhe servira de guia até ali e que se enroscavam em seus punhos como se fossem serpentes vivas. Esfregou os olhos, imaginando ter caído num sono, e quando olhou de novo percebeu que eram apenas algumas pulseiras, ou talvez uma tatuagem, como a feita em Arthur quando fora sagrado rei. E por vezes, ao olhar para aquele homem, o jogo de sombras e luzes das tochas davam a impressão de que usava galhos acima da testa. A mulher estava coroada de ouro. Tinha ouro por todo o corpo, mas ao mesmo tempo sua coroa parecia feita apenas de juncos. O colar ao pescoço parecia feito de conchas, de pequenas conchas que se abriam com as partes íntimas de uma mulher e que eram sagradas para a deusa. Ficou sentada entre eles enquanto se ouviam os sons de uma harpa, uma música mais doce que a das harpas de Avalon. Já não estava cansada. A bebida doce fizera desaparecer o cansaço e o sofrimento. Mais tarde alguém lhe deu uma harpa e também ela tocou e cantou. Sua voz nunca soara tão doce, clara e aveludada. Enquanto tocava, sentiu-se como num sonho em que todas as faces que a cercavam tinham a semelhança de alguém que já conhecera em outro lugar. Parecia-lhe caminhar nas praias de uma ilha ensolarada e tocar uma curiosa harpa curva. E houve um momento, quando estava sentada num grande pátio de pedras, em que um druida vestindo uma estranha túnica comprida, usando instrumentos, ensinava a todos a localizar as estrelas, e havia canções e sons que abriam uma porta fechada ou levantavam um anel de pedras circulares. E ela aprendeu-os todos e foi coroada com uma serpente dourada. A mulher disse que era hora de descansar.
No dia seguinte a levariam e ao seu cavalo. Dormiu aquela noite num quarto fresco e cheio de folhas. Ou eram tapeçarias que pareciam transformar-se contando histórias de todas as coisas que haviam sido. Viu-se também transformada em tema da tapeçaria, com a harpa na mão, com Gwydion no colo, e viu-se ainda com Lancelot, que brincava com seu cabelo e lhe segurava a mão, e achou que havia algo de que deveria se recordar, alguma razão pela qual deveria estar com raiva dele, mas não podia lembrar o que. Quando a mulher lhe disse que era uma noite de festa e que deveria ficar com eles mais 1 ou 2 dias para dançar, ela concordou. Havia tanto tempo, pareceu-lhe que não dançava e não se divertia, mas quando tentou pensar que festa seria aquela, não conseguiu lembrar-se direito. Sem dúvida, o equinócio não tinha chegado ainda. Nem podia ver a lua ou o sol para calculá-lo sozinha como aprendera. Colocaram uma grinalda de flores em seus cabelos. Belas flores do verão. Pois, disse a senhora, ela não era uma donzela inexperiente. Era uma noite sem estrelas e perturbava-se o fato de que não pôde ver a lua tal como não vira o sol durante o dia. Quantos dias teriam se passado? 1, 2 ou 3. O tempo parecia não ter mais importância. Comia quando sentia fome, dormia se sentia cansada, sozinha, ou quando estava deitada numa cama macia, com uma relva, como uma moça. Certa vez, para sua surpresa, a moça, sim, parecia-se um pouco com Raven. Envolveu-a nos braços e a beijou, e ela correspondeu aos beijos sem surpresa ou vergonha. Tudo se passava como num sonho, em que coisas estranhas eram perfeitamente possíveis, e Morgana surpreendia-se com tudo isso apenas um pouco. Mas, de alguma forma, nada daquilo parecia ter importância, pois ela vivia num sonho encantado. Por vezes perguntava-se o que teria acontecido com seu cavalo, mas quando pensou em viajar, a mulher lhe disse que não devia pensar nisso ainda. Gostariam que ficasse com eles. E anos mais tarde, ao procurar lembrar-se do que lhe acontecera no castelo de Chariot, recordava-se de que se deitara no colo da mulher e nela mamara como uma criança, sem que lhe parecesse estranho estar ela, Morgana, uma mulher feita, deitada no colo da mãe, sendo acariciada e acalentada como a um bebê. Mas sem dúvida havia sido apenas um sonho, quando estava tonta com aquele vinho forte e doce. E por vezes tinha a impressão de que a mulher era Viviane, e pensava, estarei doente? Estarei com febre e sonhando todas essas coisas curiosas? Saiu em companhia das damas da mulher, e com elas procurou ervas e raízes, sem se importar com a estação em que estavam. E na festa, teria sido naquela mesma noite ou em outra? Havia dança ao som de harpas, e ela tocou também para que outros dançassem. E a música que tocou parecia, ao mesmo tempo, melancólica e alegre. Num determinado momento, quando procurava bagos e flores para grinaldas, seus pés tropeçaram em alguma coisa. Os ossos descarnados de algum animal. E em volta do pescoço estava um pedaço de couro, e sobre ele um resto de pano vermelho. Parecia o saco em que trazia suas coisas quando saíra de Carleon. Ficou pensando no que teria acontecido com seu cavalo. Estaria ele a salvo nas cocheiras? Não as tinha visto no castelo encantado, mas supunha que existissem em algum lugar. No momento, bastava dançar, cantar, deixar o tempo passar, encantado. Num certo momento, o homem que a tinha conduzido até ali retirou-a do círculo onde dançavam.
ela jamais soube seu nome. Como? Se não podia ver o sol ou a lua, as ondas, tanto de um como de outro, pulsavam tão violentamente nela. Você tem um punhal, disse ele. É preciso tirá-lo, não o posso tolerar. Morgana soltou as tiras de couro que prendiam o punhal e lançou-o longe, sem ver onde caiu. O homem aproximou-se então, misturando com os dela seus cabelos negros. Tinha um gosto doce na boca, de morangos e da estranha bebida de urzes. Desabotoou-lhe a roupa. Morgana se habituara ao frio. Não tinha importância que fizesse frio sobre a relva. Ali que estivesse nua debaixo do homem. Tocou o corpo dele. Era quente. Seu membro forte era quente e duro. As mãos lhe abriam as coxas com força e pressa. Todo o corpo de Morgana ansiava pelo seu, com a fome de uma virgem. Ela se mexeu junto com ele e sentiu o ritmo das pulsações da terra à sua volta. Teve medo, então. Não queria que a engravidasse. Passara tão mal com o nascimento de Gwydion que outro filho sem dúvida a mataria. Mas quando ia falar, ele colocou-lhe a mão gentilmente sobre os lábios, e Morgana compreendeu que ele lia seus pensamentos. Não tenha medo, disse. Minha querida, o momento não é propício. É a época do prazer e não da gestação. Explicou suavemente e ela entregou-se. E sim, havia galhos em sua testa. Ela se deitava outra vez com o galhudo, e era como se as estrelas estivessem despencando sobre as flores à volta deles, ou seriam apenas os pirilampos? Certa ocasião, em que estava passeando com as donzelas pela floresta, aproximou-se de um poço e inclinou-se sobre ele, olhando bem no fundo. Viu então o rosto de Viviane, que a contemplava na água. Tinha os cabelos grisalhos, mechas totalmente brancas, e havia nele marcas que Morgana não conhecia. Seus lábios abertos pareciam chamá-la. Ficou pensando então. Há quanto tempo estou aqui? Sem dúvida 4 ou 5 dias, talvez mesmo uma semana. Tenho de partir. A mulher disse que me levaria até as praias de Avalon. Dirigiu-se a ela e disse-lhe que precisava partir. Mas a noite caía. Sem dúvida haveria tempo bastante no dia seguinte. Em outra ocasião, na água, pareceu-lhe ver Arthur concentrando seus exércitos. Gwyneth estava cansada e mais velha. Segurava Lancelot pela mão, enquanto este se despedia dela e beijava na boca. Sim, pensou Morgana com amargura. Desses jogos é que ele gosta. Gwyneth teria desejado que assim fosse ter todo o seu amor e dedicação, sem colocar em risco sua honra. Mas também era fácil esquecê-los. E então, certa noite, acordou sobressaltada, ouvindo de alguma parte um grande grito, e por um momento pareceu-lhe estar no Thor, no centro das pedras circulares, ouvindo o grito aterrador ecoar pelos mundos. A voz que ouvira apenas uma vez desde que se tornara mulher, aquela voz áspera e enferrujada que se embotara pela falta de uso, a voz de Raven, que só uma vez rompera o silêncio, quando os deuses tinham uma mensagem que não ousavam deixar a mais ninguém. Ah! O Pendragon traiu Avalon! O dragão caiu! A bandeira do dragão já não flutua mais contra os guerreiros saxões. Chorai, chorai, se a senhora deixará Avalon, de certo não voltará mais. E o som de choro, de soluços na escuridão súbita. E silêncio. Morgana sentou-se ereta à luz cinzenta, tendo de repente a mente clara, pela primeira vez desde que entrara naquele mundo. Estive aqui por tempo demais. O inverno chegou. Devo partir agora, antes que este dia termine. Não posso nem mesmo dizer isso. O sol não se levanta nem se põe aqui. Devo ir agora. Imediatamente.
Sabia que podia perder seu cavalo, e depois lembrou-se de que ele há muito estava morto naquelas florestas. Pensou, tomada de súbito medo: quanto tempo estive aqui? Procurou seu punhal curvo e recordou-se de que o jogara fora. Vestiu-se e suas roupas pareciam envelhecidas. Não se lembrava de ter lavado o vestido nem as peças íntimas, que apesar disso não pareciam muito sujas. E pela mente passou-lhe de súbito uma interrogação. Não estaria louca? Se eu falar com a mulher, ela me impedirá novamente de sair. Morgana trançou o cabelo. Por que o deixara solto? Ela, uma mulher adulta, e desceu o caminho que a levaria a Avalon. Morgana fala. Até hoje nunca soube quantas noites e dias passei no país das fadas. Até hoje minha mente se torna confusa quando tento fazer a conta. Por mais que me esforce, não acredito que fossem menos de 5, nem mais de 13. Tampouco tenho certeza do tempo que transcorreu fora dali, nem em Avalon enquanto estive lá, mas como a humanidade registra melhor a passagem do tempo do que no país das fadas, sei que cerca de 5 anos se passaram. À medida que envelheço, penso cada vez mais que talvez o que consideramos como passar do tempo só acontece porque adquirimos o hábito, terrivelmente arraigado, de contar as coisas. Os dedos de um recém-nascido, o nascer e o pôr do sol, e por isso pensamos com muita frequência no número de dias ou de estações que devem transcorrer antes que o grão amadureça, ou nosso filho cresça no ventre e seja dado à luz, ou que algum encontro muito desejado se concretize. E os registramos de acordo com o passar do ano e do sol, como no primeiro dos segredos sacerdotais. No país encantado, eu nada sabia do tempo, e portanto para mim ele não passava. Quando dele saí, descobri que já havia mais marcas no rosto de Guinevere e que a deliciosa juventude de Elaine começava a desaparecer. Minhas mãos, porém, não estavam mais magras. Meu rosto continuava intocado pelas marcas ou rugas, e embora em nossa família os cabelos embranqueçam cedo, aos 19 anos Lancelot já tinha alguns cabelos brancos. O meu estava tão negro e intocado pelo tempo quanto a asa de um corvo. Cheguei a pensar que quando os druidas retiraram Avalon do mundo da contagem e do registro constantes, isso também começou a acontecer ali. O templo não flui sem medida em Avalon como num sonho, ou como no país das fadas. Não obstante, o tempo começou a correr ali mais devagar. Vemos a lua e o sol da deusa e registramos os ritos nas pedras circulares de modo que o tempo nunca nos abandona totalmente. Mas não corre paralelo ao tempo de outros lugares, embora se possa pensar que se os movimentos do sol e da lua fossem conhecidos de todos, o tempo em Avalon teria de passar do mesmo modo que no mundo lá fora. Mas não é assim. Nesses últimos anos, eu podia passar um mês em Avalon e descobrir, quando saía de lá, que toda uma estação transcorrera lá fora. E ao final daqueles anos, isso sucedeu mais a miúde, pois eu não tinha paciência para ver o que acontecia no mundo exterior. E quando as pessoas viam que eu continuava sempre jovem, então me consideravam mais do que nunca uma fada ou uma feiticeira. Mas isso foi muito, muito depois. Pois quando ouvi Raven dar aquele grito aterrorizador que varou os espaços entre dois mundos e chegou até mim, onde eu estava, no sono intemporal do mundo encantado, eu parti, mas não para Avalon. Fim do capítulo 13. Amigos, e agora? Continua ou não? O capítulo 14 tá aí, mas eu vou deixar no suspense. Tá bom? Semana que vem eu leio. Vamos ver o que vai acontecer. Morgana voltou. Nossa, então ela estava perdida no país das fadas.
Sabe que me lembra essa passagem? Me lembra aquele conto Sonho de uma Noite de Verão. Vocês já ouviram? Já leram? Quando eu era criança, tinha um programa na TV Cultura, chamava Rá-Tim-Bum, e eles fizeram uma encenação desse conto. Tinha os elfos, as fadas, a rainha das fadas, o rei dos elfos ou dos duendes, não lembro. Muito legal. Quem sabe eu procuro e leio aqui para vocês também. Muito bem, meus amigos, uma ótima quinta-feira para vocês. A gente se encontra de novo amanhã com Dom Pedro I, a história não contada, e também semana que vem. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Tchau!